Deus é bom, irmãos. Então vamos entrar na palavra. Abre comigo aí, João, capítulo 18, versículo 15. Acredito que você já encontrou. Se não, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão especial, Deus. Estarmos aqui reunidos em unidade, a tua igreja, rendidos ao Senhor. Eis-nos aqui, um povo sedento, faminto por mais de ti. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, e toma o teu lugar no nosso coração, Pai, que é o centro da nossa vontade, o centro do nosso desejo, o centro da nossa vida. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja nessa manhã, de uma forma íntima, de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, João, capítulo 18, versículo 15. Vou ler hoje na Nova Almeida Atualizada. Diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não, não sou. Versículo 18: E os servos e os guardas estavam ali, acenderam uma fogueira por causa do frio e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, se aquecendo também. Vamos pular agora para o versículo 25, para continuar a narrativa. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: Você também não é um dos discípulos dele? E Pedro negou e disse: Não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a qual Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo, versículo 27, Pedro negou e no mesmo instante o galo cantou. Amém, irmãos? Até aqui por enquanto. Texto muito conhecido esse. E o título, se eu posso dar para essa mensagem dessa manhã, é O Resgate. Aqui nós temos então o apóstolo Pedro, antes de ser apóstolo, um grande homem de Deus, um grande discípulo de Cristo, que viveu diversos sinais e maravilhas com o Senhor. Tudo aquilo que ele viveu na história, nesses 3 anos de ministério de Jesus, Pedro estava do lado dele, presenciando, vivendo, acompanhando tudo aquilo que acontecia. Pedro foi aquele que andou sobre as águas quando Jesus ali deu a ordem e falou: Então vem, e ele foi. Esse foi Pedro. E nessa fase, nesse momento que nós estamos lendo aqui, nós temos Pedro negando a Jesus. É o famoso episódio onde Pedro vai negar Jesus por 3 vezes antes que o galo vai cantar. E aqui Pedro não nega apenas uma vez para uma pessoa, mas Pedro ele nega 3 vezes para pessoas diferentes. E no Evangelho, conforme Lucas vai escrever, ele relata essa passagem, dizendo que Pedro naquele momento ele chorou amargamente, ele sofreu amargamente, muito rasgou o coração dele a partir do momento que ele estava fazendo aquilo. E Pedro então ele vai trazer a memória, e ele vive com essa marca de uma negação por um tempo, nesse texto. Eu gosto dos detalhes também que Lucas ele diz, que nessa passagem, nesse momento, Lucas dizendo, quando Pedro ele nega Jesus pela 3ª vez, o galo canta, Lucas relata que os olhos de Jesus se cruzam com os olhos dele, e ele olha ali, aquilo que o mestre havia dito para ele um pouco antes, que antes que o galo cantasse, ele negaria 3 vezes, e ele ali cheio de fé falou: Jamais, eu estou pronto para até morrer se for preciso. E naquele momento ele viu que aconteceu aquilo que Jesus estava dizendo. Eu gosto desses detalhes que Lucas traz. Então Pedro ele carrega essa marca. Pedro ele foi um homem que ele ficou durante esse período muito abalado, muito desanimado, muito entristecido, porque ele não acreditava que ele viesse negar a Jesus. Para Jesus ele falou: Jamais eu vou fazer isso, Senhor.
jamais eu estou pronto para morrer. Mas como eu e você sabe, ele negou Jesus. Pedro ele foi um cara muito teimoso. Na história de Pedro nós vemos ali um cara muito teimoso, um cara de pavio muito curto, poucas ideias no tempo de hoje. Pedro não era de muito mimimi, não tinha muito tempo ruim para ele. Ele era um cara muito enérgico, ele era um cara muito explosivo. E quando nós olhamos a história dele, nós vemos como um homem tão enérgico, tão presente, tão perto de Jesus, mas que viveu muitas falhas, assim como eu e você temos muitas falhas. Um homem muito humano, por mais de ter vivido coisas sobrenaturais. Um homem muito humano, aliás, nem precisa somente nós olharmos para a história de Pedro. Se nós olharmos para nós mesmos, se você olhar para mim, se você olhar para você, para dentro de nós conseguimos ver que somos homens falhos, mulheres falhas, carentes da graça do Senhor. Se nós olharmos mesmo para o íntimo, para aquilo que muitas vezes a gente consegue esconder para as pessoas ao nosso lado, nós sabemos como somos falhos. Se olharmos de uma forma sincera, se olharmos de uma forma honesta, você vai concordar comigo que sem a graça, sem a misericórdia do Senhor, não tem jeito, não tem como a maldade, como os sentimentos ruins, eles estão muito enraizados em nós. Um tempo que a gente se desliga das coisas do Pai, como tentações, como provações, elas são tão afloradas perto de nós. E a Bíblia ela vai nos mostrar muito isso, homens e mulheres falhos, que caíram. Uma vez eu li um comentário muito interessante de um pastor, onde ele dizia que fazer sexo após o casamento, antes do casamento era pecado, e o sexo era algo que o Senhor preparou para o casal, após o casamento. E óbvio que eu concordo com isso, é claro. Só que no comentário dele tinha uma pessoa que ela colocava assim: me desculpe, pastor, mas a Bíblia mostra muitos homens e mulheres pecadores, sem vergonhas, safados. Era essa a expressão que estava. Irmãos, vamos lá, eu concordo que sim, a Bíblia ela realmente tem e consta muitas histórias de homens que caíram, homens e mulheres pecadores e falhos. Nós vamos ter Davi, que se envolveu com Batseba em uma relação de adultério, onde aquela mulher era casada. Nós temos Sansão, que ele curtia se deitar com prostitutas. Nós temos ali Jacó, o famoso enganador. Nós temos diversos homens, sim, falhos, que caíram. Mas nós não podemos esquecer que, da mesma forma que a Bíblia nos mostra que existiram esses homens falhos, ela também faz questão de nos mostrar que todos eles assumiram consequências pelas decisões de viverem longe do caminho do Senhor. Nenhum deles ficaram isentos de se responsabilizarem por aquilo que eles fizeram, pela decisão de viver longe do caminho do Senhor, desobediente. Então ela é um livro muito honesto. A Bíblia é a palavra de Deus, onde nos mostra que tem homens falhos, homens que foram redimidos, mas que também nos seus momentos de fraqueza, nos seus momentos de queda, eles foram responsabilizados por aquilo. Ninguém passou bonitinho, porque foi um chamado do Senhor. Então sim, existem muitos homens pecadores, mas ela nos mostra que também existem muita responsabilidade sobre cada um deles. Além disso, nós vemos a misericórdia do Senhor que se estabelece na vida de cada um daqueles homens, dos homens relatados, gravados nas Escrituras Sagradas. A graça que alcançou ele a partir do momento que eles começaram a viver um arrependimento e uma nova história aconteceu na vida deles. Então, é um livro não de fantasia, irmão. Às vezes tem pessoas que acham que a Bíblia é um livro de fantasia, onde só tem histórias que tudo deu certo. Sim, Cristo veio com o plano perfeito, tudo deu certo. Mas se na fase deu errado, existe uma responsabilidade para cada um. Para cada um respondeu algo. Ela não deixou de dizer: Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas também foi um homem que da casa dele não se apartou o sangue, viveu o que viveu com os filhos dele, apesar de ser um homem que o Senhor ungiu lá com Samuel. Então é um livro honesto, é um livro verdadeiro.
verdadeira, é uma história transparente, não existe muitas fantasias. E Pedro, ele foi um desses homens falhos. Pedro foi um desses homens que vacilou. E ele teve vários altos e baixos na corrida dele. Ele teve um momento ali nos lava-pés que ele não quis que Jesus lavasse. Ele teve um momento que faltou a fé, quando ele foi o cara que andou sobre as águas. Ele teve um momento ali de vacilo, a hora que ele falou: não, Jesus, não vou deixar você ser crucificado. Ali era uma ação demoníaca nele, porque não queria que realmente Jesus cumprisse o propósito. Da mesma forma que quando ele corta a orelha de Malco, aquilo era a raiz dele, de Adão. Ali era o pecado dele impedindo que Jesus fosse levado e conseguisse pagar o preço que precisaria pagar para que hoje nós e Pedro vivesse o que viveria. Então, é muito interessante ver que Pedro, ele foi esse homem, mas nós vemos a graça de Deus na vida dele, a graça, o favor de Deus dele acontecendo a partir do momento que ele não desiste de si mesmo, a partir do momento que ele se arrepende. Mas nesse momento do texto que nós lemos, nós vimos ele vivendo uma crise. Pedro, ele vai viver uma crise, uma amargura, uma tristeza muito grande no coração dele, porque ele negou o mestre. Pedro era um cara muito próximo, por mais que João era o discípulo o qual ele se intitula, o que ele mais amava, Jesus, aquele que encostava a cabeça no ombro de Cristo. Pedro era o cara que estava ali do lado. Pedro foi o cara que Jesus falou: você é pedra, cara. Pedro foi aquele que falou: Jesus, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o nosso Salvador. Para quem iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Esse foi Pedro. Esse foi Pedro, um cara eloquente, um cara agitado. E agora ele estava nesse momento de crise. E esses momentos de crise, esses momentos de amargura, esses momentos de tristeza, quando nós nos encontramos nesse cenário, nós precisamos entender que isso é uma oportunidade que o Senhor nos dá para que nós possamos confessar que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Esses momentos é para nós refletirmos e entender: Deus, o Senhor é o Senhor sobre esse problema, o Senhor é o Senhor sobre essa minha falha. Eu não quero cair, eu quero mudar, eu quero ser diferente. É muito fácil, irmão, a gente acusar Pedro e falar: Pedro negou a Jesus, sendo que na real, muitas vezes, eu e você negamos eles várias vezes. Várias vezes na nossa vida, eu e você negamos Jesus. Várias vezes, irmãos, na nossa rotina, às vezes no nosso trabalho, às vezes na nossa família, às vezes na nossa casa, às vezes nos grupos de WhatsApp que você participa até hoje e nunca se posiciona, nós estamos negando o Senhor. E pior do que Pedro, nós somos avisados, nós somos orientados, nós somos exortados, confrontados pela palavra, mas mesmo assim, nós negamos Ele. Muitas vezes nós nem ouvimos o galo cantar. Muitas vezes nós nos afundamos cada vez mais em nossos pecados e nem ouvimos o galo cantar da forma que Pedro ouviu. Quantas e quantas pessoas estão ardendo, queimando no Senhor, e aí em algum devido momento ela desvia a rota e ela não consegue nem ter mais o galo cantando, o Espírito Santo tocando e falando: cara, o que você está fazendo na sua vida? Mulher, o que você está fazendo na sua vida? Você está brincando? Sério que você está levando sua vida na brincadeira? Quantas e quantas vezes, irmãos, nós vivemos assim, afundados na nossa lama de pecados, nos nossos esgotos emocionais? Quantas e quantas vezes Pedro negou a Jesus, e isso foi uma marca que ficou muito forte nele. Mas a pergunta que ficou é: e os outros discípulos, irmãos? Nós temos o relato de Pedro negando a Jesus, mas e os outros discípulos? Aonde eles estavam? Que ninguém os viu para relatar o que eles estavam falando ou fazendo. Também foram pessoas que estavam negando a Cristo. Pedro foi aquele que realmente se entregou e falou: eu quero colocar, eu quero deixar o meu testemunho daquilo que eu fiz. Mas e os outros? Muitas vezes nós achamos que negar ao Senhor é somente: não, eu não vou mais na igreja, não, eu vou sair do ministério. Quantas vezes nós estamos negando a Deus nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas? Quantas e quantas vezes, irmãos? Quantas e quantas vezes
A gente acha que vai ficar no kids, se o pessoal quiser levar as crianças lá, fica à vontade, irmãos. Quantas e quantas vezes nós estamos negando a Ele? Por 3 anos ele viveu ao lado de Jesus. Por 3 anos Pedro viveu o melhor que ele poderia ter vivido. De um pescador de peixes, ele viveu coisas malucas ao lado do Senhor. Ele viu 5 pães e 2 peixes movimentar aquela multidão. Ele viu o cego enxergando, ele viu o coxo aleijado levantando, ele viu a sua sogra enferma, Jesus indo lá e curando. Pedro, ele esteve presente de Jesus em todo esse tempo. Em todo esse tempo, viu todos os sinais e maravilhas. Mas ele caiu, ele errou, e aquilo feriu muito ele. Mas esse foi Pedro. Esse foi o Pedro, o qual o Senhor vai usar em Atos 2. E eu creio que a decisão dele ter negado a Jesus, irmão, naquele momento, aquela decisão dele consumia demais a vida dele. Sabe aquele remorso? Às vezes, aquele perdão que falta a gente dar para nós mesmos. Às vezes, mesmo ele sentindo que as coisas poderiam mudar, mesmo ele sabendo que Jesus já tinha ressuscitado, ele não tinha o visto ainda, mas às vezes a gente não consegue nos perdoar pelo aquilo que nós fazemos, pela mancada que a gente dá numa pessoa tão próxima. Às vezes a gente dá uma mancada tão grande, irmão, e a gente fica com isso tão preso por tanto tempo, e às vezes a pessoa nos perdoou, mas a gente não consegue se perdoar, a gente não consegue ficar. E aí Pedro vai carregando isso por longos dias. Às vezes você é alguém assim também. Às vezes eu sou assim também. Às vezes nós somos assim tantas vezes. Jesus já nos perdoou de coisas, mas a gente não consegue nos perdoar. E a gente vive preso em coisas lá do passado. A gente vive preso como se o perdão ainda não tivesse nos alcançado. Um remorso muito grande. E a gente começa a viver uma vida totalmente amargurada, totalmente desgostosa, uma vida totalmente aquém daquela que o Senhor tem para cada um de nós. Uma vida sem brilho, sem alegria, sabe, irmãos? Acaba vivendo uma vida triste pela falta do perdão, de entender o que é o perdão. E glória a Deus pelo louvor que tivemos hoje aqui no início. Falamos muito sobre isso. Você possa não somente cantar, louvar os hinos, mas entender aquilo que você está falando, aquela oração que está sendo declarada numa melodia. Esse é o louvor. Não sei em qual você se encaixa, sabe, irmão? Às vezes o perdão que você precisa, e às vezes você está retendo esse perdão para dar para alguém. Às vezes nós somos difíceis de liberar perdão. Às vezes nós somos pessoas que falamos, não, essa pessoa eu não consigo liberar, não consigo, essa situação me feriu muito. Quantas e quantas vezes nós podemos agir dessa forma? Essa semana eu conversando com a minha esposa em casa, e tem algo que fere muito ela, e a gente conversando, ela falou, como é difícil. Eu falei, não, é difícil mesmo, mas o perdão não vai ser um sentimento que a gente vai achar, o perdão não vai ser um arrepio que um dia você vai sentir, não, mas é uma decisão que a gente toma, fala, cara, vai ser diferente, eu vou esquecer isso, é uma decisão que a gente toma. Então eu não sei se você é aquele que retém o perdão, você não consegue liberar o perdão para as pessoas até pedem, mas você às vezes por um orgulho, você fala, não vou dar, esse cara não merece, esse cara tem que se humilhar mais, essa mulher vai ter que se humilhar mais, senão eu não vou perdoar. Ou às vezes, irmão, o problema está com você, às vezes é você que não consegue se perdoar. Eu não sei qual que é o seu problema. Qual tipo de amargura às vezes tem entrado no seu coração? Eu acredito que Pedro estava assim, ele tinha uma dificuldade para se perdoar. Eu não acredito que eu traí o meu mestre. Eu não acredito que eu o traí. Eu não acredito que eu não morri. E eu prefiro viver agora morto por dentro por ter feito isso. Antes eu tivesse falado, sim, sou eu mesmo, eu vim aqui para salvar ele, eu morrer do lado dele. Não, eu não acredito. E esse era o coração dele. E para isso o Senhor vai tentar resgatar. Por isso, o título da mensagem dessa manhã, o resgate. Eu creio que existem pessoas aqui essa manhã que o Senhor preparou esse culto, preparou esse encontro para serem da mesma forma que Pedro foi resgatado um dia. Você também ser resgatado essa manhã. Resgatado, sabe, irmão, trazer a volta, trazer a sua memória às vezes
coisas que você tem perdido. Às vezes você vive realmente num esgoto emocional, totalmente abalado, totalmente sem estrutura, totalmente sem condições. E o Senhor essa manhã Ele preparou um culto, Ele preparou uma reunião para te encontrar e te resgatar de volta, trazer brilho de novo nos seus olhos, alegria, prazer em viver. Se você ainda está aqui, irmão, não existe nada que você fez ontem, que o Senhor não é poderoso para te perdoar e fazer você prosseguir no amanhã. E glória a Deus por isso. Não existe nada, irmão, nenhum pecado é maior do que aquilo que Cristo resolveu na cruz do Calvário. Nenhum pecado é maior. E isso não é um convite para você viver uma vida sem vergonha. Eu creio que Jesus está resgatando homens e mulheres essa manhã, irmão, dos seus pecados, das suas lutas que estão sendo vencidas. Homens e mulheres que estão realmente decididos a viver de uma forma diferente, recebendo uma transformação que o Evangelho proporciona e dizendo: eu não quero cair mais. Eu sou fraco, Senhor, mas o seu poder Ele vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. E eu agora sou livre pela liberdade proposta naquela cruz. Então hoje eu consigo dizer não para o pecado. Esse é o resgate que o Senhor quer trazer esta manhã, irmão. O fato do cara lá fora fumar, beber, usar droga, fazer tudo, aloprar toda a vida, não significa que ele é livre, porque ele é o cara preso, que ele não consegue falar não para isso. A liberdade está aqui dentro, quando nós podemos fazer as coisas, mas nós decidimos falar não. Decidimos falar não, eu não vou dar esse prazer para minha carne. Eu não quero. Todas as coisas me são permitidas. 1 Coríntios 10, 23. Mas nem todas elas me edificam, nem todas elas me convêm, nem todas elas são necessárias para mim. Então o Senhor quer resgatar homens e mulheres essa manhã, irmãos. Às vezes resgatar, sabe, você de um revés profissional que você teve. Às vezes você é alguém que está aqui, você já até faliu uma empresa e hoje você tem uma trava de falar: cara, como é que eu vou tentar de novo? Como é que eu vou fazer de novo? Como é que eu vou avançar de novo? Como é que eu vou progredir? Será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar? Eu não tenho mais esperança. O Senhor quer trazer esperança, irmão. Eu creio no Senhor, resgatando pessoas que estão presas em frustrações passadas, assim como Pedro um dia ficou amargurado, triste, desanimado, desgostoso, e Ele trazendo hoje para o futuro, para o presente, uma mudança para que você venha viver um futuro maravilhoso, assim como nós vamos ver que Pedro viveu. Pedro viveu, ele negou a Jesus, e mesmo assim houve saída para ele, houve alternativa, houve uma rota de fuga, houve uma estação nova, um tempo diferente, que você possa entender que existe um tempo diferente para a sua vida, existe um tempo diferente para o seu ministério, sabe? Existe um tempo diferente para a sua vida profissional, para a sua vida familiar. Você que é solteiro, existe um tempo diferente para a sua vida sentimental, para a sua vida amorosa. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. Olha aqui para mim, o mesmo Pedro que nega Jesus 3 vezes, aquele mesmo Pedro que negou Jesus diante de uma fogueira, que ele estava ali se aquecendo, junto de pessoas o acusando, junto de pessoas cobrando ele. Vamos ler o capítulo 21 de João. Abre comigo rapidinho. Olha o que João escreveu. Aqui Jesus ele já está ressurreto, ele já ressuscitou, e ele estava fazendo as suas aparições nesse capítulo 21. Capítulo 21, versículo 1. Vamos ler, irmãos. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem uma rede no barco do lado direito e vocês a acharão. Assim fizeram e já não poderiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. E os discípulos a quem Jesus amava, e o discípulo a quem Jesus amava, legal como João se refere, né? Discípulo a quem Jesus amava. Então João disse: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, pegou
porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Versículo 9: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima, e também havia pão, e Jesus disse: tragam alguns peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 peixes. E mesmo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão, deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Certamente, irmãos, certamente a consciência de Pedro ainda era abalada. A hora que ele estava naquele barco, já desgostoso, eu vou pescar. Às vezes ele era aquele cara que falou: eu não vou mais acreditar no ministério, não dá mais para mim, eu vou entregar os pontos. Eu neguei, eu vacilei, eu caí, não dá mais para mim. Quer saber? Eu vou voltar àquilo que eu fazia antes. Eu vou voltar para aquela vida que eu tinha antes, para aqueles costumes que eu tinha antes. Eu vou voltar para aquilo. Eu não vou suportar. Não dá para eu continuar. Não existe eu continuar vivendo. A consciência de Pedro ainda estava acusando ele. E agora João disse: Pedrão, é o Senhor que está lá. Foi ele. De novo está acontecendo isso. De novo ele está mandando aqui. É ele. Essa era a consciência de Pedro. Quantas vezes, irmão, eu e você lida assim com as coisas? Quantas vezes nós agimos dessa forma, irmão? Com a consciência pesada, com tanta consciência pesada, às vezes pela vergonha que a gente tem, sabe? Daquilo que a gente fez, e a gente não consegue viver, não consegue tacar a marcha. Às vezes você dá tantos vacilos, irmão, que foi o caso de Pedro. Às vezes você dá tantos vacilos, mas você tem uma dificuldade de chegar para a pessoa e falar: mano, Guilherme, eu errei com você, cara, me perdoa. E aí como que a gente faz? A gente começa a viver a vida como se nada tivesse acontecido, querendo levar as coisas com a barriga, irmão. E a gente não consegue pedir perdão, a gente não consegue falar: mano, eu vacilei com você, cara, me perdoa, eu não podia ter agido dessa forma, cara, eu não podia ter falado isso. E a gente fica com essa consciência nos martelando, porque a gente não externa. Então a gente guarda para nós, aquilo fica remoendo, porque a gente não pede perdão para a pessoa, a gente não abre o coração para a pessoa, mas a gente fica com a ferida lá dentro, jorrando sangue. Quantas e quantas vezes a gente faz assim, irmão? No íntimo, Pedro sabia que tinha dado mancada, Pedro sabia que tinha rabelado, sabia que não tinha o que ter feito, mas ali ele não fala nada para Jesus. Ali todo mundo, João sem braço, fica ali de boa, todo mundo age ali, e é péssimo, irmão, a gente ser réu da nossa própria consciência. Isso é a pior coisa, irmão. Quando a gente está no lugar, a gente está ali, Jesus estava servindo pão, estava servindo peixe. Pedro ele estava no mesmo cenário, o cenário que antes ele estava negando a Jesus, diante de uma fogueira, se aquecendo. Agora ele está numa fogueira com Jesus ali, dando pão, dando peixe, fez ele pescar 153 peixes, estourou financeiramente. E ali ele estava sendo réu da consciência dele. Ele estava sendo réu, porque por dentro ele não conseguia externar. Imagina a vergonha que Pedro estava, irmão. A vergonha que ele estava ali de Jesus, de falar: mano, o que eu tô com o cara? O que eu fiz com ele? Quantas vezes você é assim, né, irmão? A gente é constrangido pela bondade de pessoas ao nosso lado. A gente faz tanta sem vergonha com a pessoa, e a pessoa às vezes nos dá um abraço e a gente fala: cara, eu não merecia isso. Jesus fez isso por mim e por você, irmão, porque eu e você não valia nada, não valemos nada, e Ele resolveu pagar o preço, um sangue puro de cruz, irmão, por mim e por você, irmão. Por mim e por você, irmão. Que você, em nome de Jesus, saia nessa manhã constrangido por esse amor, constrangido por esse amor de Jesus por nós, por tantas negligências que nós temos, por tantas irresponsabilidades, por tantos vacilos que nós damos, irmão. Então Pedro está ali, sendo resgatado pelo Senhor, porque hoje Jesus sabia de tudo. Jesus sabia a dificuldade que Pedro ia ter. Jesus sabia que talvez Pedro não ia falar nada, então ele precisava limpar a mancha que tinha no coração dele. Jesus conhece o íntimo de cada um.
Aqui eu não quero dizer que Pedro não pediu, porque o Senhor sabe os corações. E se ele não tivesse encontrado verdade, ele não teria feito o que fez na vida de Pedro. Mas às vezes ele teve uma dificuldade para externar aquilo, mas Jesus conhecia. Mas que você peça a Deus para vencer as suas limitações de externar as coisas que precisam ser externadas, de falar as coisas que precisam ser ditas, de colocar à mesa as coisas que precisam ser colocadas, irmão. Quem sabe, base, você não é alguém que precisa ser resgatado essa manhã, da mesma forma que Jesus resgatou Pedro naquele dia, naquela praia, no mar de Tiberíades. Talvez você não está aqui, precisa ser resgatado das suas marcas do passado, assim como Pedro estava preso lá atrás ainda. Ele estava comendo pão, ele estava comendo peixe, ele estava diante daquela fogueira que remetia tudo aquilo que ele fez lá atrás, mas ele ainda tinha uma consciência pesada, irmão. Que você possa se perdoar daquilo que o Senhor já te perdoou. Que você não fique olhando para trás. Que você não venha, irmão, ficar lutando contra você mesmo, contra o seu propósito, contra a sua vocação, contra o seu chamado. Que você não fique lutando contra você, irmão, sendo réu da sua consciência, sendo réu dos seus reveses. História triste, irmão, todo mundo aqui tem, irmão. Todo mundo aqui já sofreu, todo mundo aqui já chorou, todo mundo aqui já foi abusado emocionalmente, enfim, por alguém, irmão. Todo mundo já passou uma situação difícil. A questão é, eu vou ficar olhando lá para trás, ou eu vou olhar para o novo, irmão, para aquilo que o Senhor pode fazer. Se Deus já me perdoou, se Deus já me deu força, se Deus já me colocou numa estação diferente, num novo plano, por que eu vou ficar lembrando daquilo lá de trás, das mancadas que eu dei lá atrás, dos erros que eu dei lá atrás? Existem pessoas que às vezes da adolescência vocês se culpam até hoje. E eu fui um cara que eu tive muita dificuldade, irmãos, porque eu fui o tipo certo de cara errado, e eu tinha muita dificuldade de falar: Deus, como hoje eu vou ser um pastor? Como hoje, Deus, o Senhor está me colocando para viver isso? E eu tinha muita dificuldade, irmãos. Quando eu era auxiliar de outros pastores, eu ficava: Deus, por quê? Até um dia que Ele falou: para de ficar lembrando daquilo que eu já esqueci. Que você possa entender isso essa manhã, irmão. Hebreus 10:17 vai dizer que dos nossos pecados e das nossas iniquidades o Senhor não se lembrará, irmão. Não fique lembrando daquilo que o Senhor já se esqueceu. Então, diante daquele ambiente de culpa e decepção, o coração cheio de amargura, Pedro decide voltar a fazer aquilo que ele fazia antes. Então ele chama os caras e fala: eu vou pescar. Para mim não dá. Às vezes você é alguém assim, irmão. Às vezes você é alguém assim que falou: cara, quer saber, para mim não dá mais não. Eu não quero mais saber de igreja. Às vezes eu vou ser só um cara que vai... E não tem problema com isso, contando se você queira viver isso, sabe, irmãos? Eu entendo que tem pessoas que vão viver água no joelho, outra na cintura, outra no ombro, outro cara vai estar mergulhando, é cada um de um jeito. Mas às vezes você é alguém que foi chamado para mergulhar de cabeça, e às vezes você fala assim: quer saber, a partir de hoje eu vou ficar só com a água no joelho, porque para mim não dá mais, eu não quero mais, eu não acredito. Pedro, ele decidiu pescar peixe, aquilo que Jesus falou que um dia ia pescar homens. Ele voltou a pescar peixe. Ele voltou a fazer aquilo que ele fazia antes dele conhecer Jesus. E o título da mensagem é O Resgate, porque Jesus aparece naquela praia, Jesus aparece naquela situação de Pedro, Jesus aparece diante daquele momento, e ele traz todo o cenário igual para remeter ele. Tinha fogueira da mesma forma que tinha pessoas da mesma forma que tinha, só que ali Jesus não estava para acusar, mas estava para reafirmar ele, para chamar ele, para resgatar o Pedro que era, para trazer ele de novo à vida, irmão, como no dia que Deus chamou, como no dia que Jesus chamou ele a primeira vez. Então Jesus estava chamando ele novamente, da mesma forma. Então agora, novamente, diante dessa fogueira, diante de pessoas ali, Jesus estava restaurando a confiança dele, restaurando a vocação dele, não sozinho, mas diante dos discípulos, porque ele foi envergonhado diante de muita gente. Era muita gente, ele estava numa roda e os caras falavam: não é você que era com Jesus? Não, não sou eu não, mano, nem sei quem é. Não, e uma moça, e a vergonha não era algo íntimo, ele tinha uma vergonha social. Então agora Jesus entendia que ele precisava ter uma conversa também, não no particular com ele, mas diante de pessoas, diante dos amigos, de
ministério que ele tinha. Por isso que estava ali Dídimo, estava Natanael, estavam os caras que talvez falavam assim, mano, Pedro, mano, não, mas vacilando, mas o Pedro era lado a lado com ele, mano. O Pedro era lado a lado. E Pedro foi o que confessou, né, irmão? É o que está registrado para nós. Como que Pedro estava? Então vamos ler isso, irmão. Jesus veio para fazer. Eu creio que o Senhor, da mesma forma que Ele vem e faz na vida de Pedro, eu creio que o Senhor está fazendo em vida de homens e mulheres aqui essa manhã. Eu creio, irmão, eu creio que esse sermão aqui é para alguém que está com dores, feridas lá de trás, e o Senhor está vindo essa manhã para te ativar novamente, para te fazer despertar novamente, para você começar a entregar aquilo que você já entregou um dia, e por uma frustração, por uma mancada, às vezes uma mancada não foi nem você negando o Senhor, mas um cara que deu mancada com você, um homem que deu mancada com você, uma mulher, às vezes você é numa igreja de mulher, que hoje tem também isso, e deu mancada com você, e aí você por algum motivo desligou, e o Senhor essa manhã Ele está querendo te ligar, irmão. Então deixa eu te falar, Jesus estava na praia e tinha pão e peixe e uma comunhão. Jesus essa manhã, Ele tem uma comunhão para mim e para você. Existe uma mesa preparada para mim e para você. Hoje é uma manhã de ceia para a glória do Senhor. Nos assentaremos à mesa, irmão. Não deixe, irmão, e não é o momento da ceia agora, mas não deixa nenhum tipo de pecado, irmão, te afastar desse momento da comunhão que nós teremos. Existe uma mesa, existe pão e vinho essa manhã disponível para mim e para você. E aleluia por isso, irmão. Aleluia, irmão. Aleluia. Pedro lhe nega 3 vezes Jesus, e Jesus precisa então reafirmar quem é Pedro. Então ele faz ali 3 perguntas para Pedro. Você vai perguntar, qual pastor? Qual é essa pergunta? Vamos ler o versículo 15 desse capítulo 21. Amém, irmão? Vamos ler bastante Bíblia hoje para compensar o plano bíblico que você está atrasado, não está lendo. Eita Deus! Aleluia! Versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Versículo 16, Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. E Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. Jesus disse, logo depois da comunhão, logo depois de dar pão e peixe, logo depois ali da resenha que os caras estavam, de todo mundo comemorando, Jesus diz para ele: você me ama, Pedro, mais do que todos que estão aqui? Você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro, mais do que essa pescaria? Você me ama, Pedro, mais do que esses peixes? Às vezes o Senhor está perguntando para homens e mulheres aqui: você me ama mais do que o seu trabalho? Você me ama mais do que os seus amigos? Você me ama porque muitas vezes mais do que a sua esposa? Muitas vezes não, você me ama mais do que a sua esposa. Às vezes você é alguém que não consegue vir na igreja porque sua esposa não é crente, ela fica fazendo um inferno na sua casa para você não estar aqui. Você consegue me amar? Você me ama, Pedro? Essa foi a pergunta que Jesus fez. Você me ama, Pedro? É maior do que os seus medos, é maior do que as suas decepções, é maior do que as suas lamentações. Pedro, o seu amor por mim é maior do que tudo de ruim que já aconteceu com você. Ei, Pedro, você me ama? Jesus está resgatando Pedro, irmão. Jesus está trazendo ele de volta. Jesus está reafirmando o amor que ele tinha por Pedro. Jesus estava reafirmando o amor que Pedro precisava encontrar. Após ele ter negado 3 vezes, Jesus tinha que perguntar 3 vezes para ele. Da mesma forma, para que ele não tivesse nenhum tipo de receio, nenhum tipo de vergonha, toda aquela marca passada ficasse lá no passado. Jesus estava perguntando para ele, irmão. É muito interessante essa conversa de Jesus com Pedro. E eu gosto demais de ler e estudar isso aqui, porque olhando para o texto original, irmão, nós entendemos que isso
Como foi essa conversa de fato? Aqui na nossa língua portuguesa, irmão, parece muito repetitivo. Simplesmente Jesus perguntando: você me ama? Você me ama? Pedro, você me ama? Mas na língua grega que foi falado isso, na verdade é uma pergunta que nós falaremos. Era grego, mas aqui o grego que foi usado era um grego koiné, é um X para a gente perguntar para Jesus. Mas o grego utilizado aqui, ele não é igual à língua portuguesa, onde existe somente uma derivação. Aqui nós usamos: eu amo Jesus, eu amo minha esposa e eu amo pizza. É o mesmo amo para essas três coisas diferentes, que têm intensidades diferentes. Você concorda comigo? Se você falar amo o Senhor e amo meu cachorro, é o mesmo amo, mas para nós tem um significado diferente, mas a escrita é a mesma. Já no grego, irmão, existe uma diferente expressões de expressar esse amor. Então existe ali o amor ágape, que é aquele amor sacrificial, aquele amor de entrega, aquele amor incondicional. O amor mais forte, que é esse ágape, o ágapes. No original aqui, Jesus ele usa a expressão ágapas, desse amor ágape. Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim, Pedro. Você me ama a ponto de entregar a vida por mim. Tanto é que se você ler os dois últimos versículos que nós não lemos, o 18 e 19, Jesus fala isso mesmo, de você está preparado para morrer por isso. Você me ama, o seu amor é ágape. Vai existir o amor eros, que é aquele amor de casal, o amor romântico, desejo, prazer ali, é o amor eros. E existe o amor filéu, que é o amor de parceria, de amigo. Estamos juntos, camaradagem, é o amor filéu. E aqui Jesus ele está olhando e está perguntando, né? Você me ama no sentido, você me ágape, Pedro? E Pedro responde para ele: sim, Jesus, eu te filéu. E aí Pedro não está entendendo. E aí Jesus replica de novo: estou falando, você me ágape? Não, Senhor, eu te filéu. Aqui nós precisamos entender o que o Senhor está chamando Pedro, irmão. Deus está chamando Pedro para viver uma vida sem reservas. Ele não estava resgatando Pedro para Pedro ser só mais um dentro de um barco pescando, mas Deus estava resgatando ele para viver algo extraordinário, para viver algo diferente, para viver algo intenso no Senhor. Era para isso que Jesus estava resgatando. Então não ache que Jesus vai te resgatar. Jesus te encontrou para você viver simplesmente sentado numa cadeira de domingo, irmão, ouvindo um sermão, ouvindo um louvor enquanto você vai trabalhar. Não foi para isso. Não foi para isso que fomos encontrados. Não fomos achados pelo Senhor para isso apenas. Então o Senhor está ali reativando toda a identidade. Jesus está dizendo para Pedro: você me ama a ponto de morrer por mim, de se sacrificar por mim. E Pedro usa um amor com menos compromisso do que o ágape, que é o filéu, com menos intensidade. É um amor bom, mas não é o amor que Jesus queria naquele momento. É como aquele negócio, sabe, a gata que fala para você assim: pô, te amo, e aí você fala: eu gosto de você. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso que estava acontecendo ali naquela conversa. E quando Jesus olha, Ele quer esse amor incondicional, porque o amor dele por nós foi incondicional. Foi um amor de sacrifício, onde Ele se entregou, onde Ele não precisava, e Ele se entregou por mim e por você, irmão. Ele já era Deus, Ele não foi para aquela cruz para ser Deus. Jesus já era Deus, mas Ele se sacrificou por amor. Foi um amor que se doou por mim e por você, irmão. Então Ele não espera um amor diferente vindo da sua parte. Ele não espera que você também não se sacrifique, você também não se doe, você não entregue o melhor que você tem, porque Ele era o melhor e Ele se fez carne, sofreu no meu e no seu lugar para pagar o boleto que era meu e seu. Ele decidiu pagar. Que você entenda o resgate que foi de Pedro, o resgate que o Senhor está fazendo em você essa manhã. Um amor que levou ele até a cruz, irmão. Até a cruz, sofreu o que sofreu por amor da minha e da sua vida, para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai, nos religar de novo. Foi isso que Jesus fez. E a resposta que Jesus dá após Pedro falar: tu sabes que eu te amo, ele diz: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. O que Jesus está falando? O que significa isso, irmão? Jesus está querendo dizer que amor, Pedro,
não vai ser somente com as suas palavras, não, Pedro. O amor que eu quero não vai ser somente com os seus gestos, Pedro, com as suas atitudes. Não, não é só palavra bonita, não. O amor que eu quero, aliás, é com as suas atitudes, é com os seus gestos. Não é somente com a sua boca, não é somente esse eu te amo. Esse é o amor que Jesus quer. Então apacenta minhas ovelhas. Então serve. Então se envolva. Então da mesma forma que você foi encontrado, agora comece a encontrar gente. Da mesma forma que alguém pregou para você, que você começa a pregar para as pessoas. Da mesma forma que a minha graça te alcançou, Pedro, agora ela precisa alcançar através da sua vida outras pessoas. É isso que Jesus está dizendo, irmãos. Apacenta minhas ovelhas. Não fique somente com as falas bonitas. Não fala apenas que me ama usando um terno bonito, usando uma Bíblia, vindo num culto de domingo, ouvindo uma mensagem no meio da semana. Não diga que me ama só fazendo isso, mas viva de verdade todos os dias. Viva todos os dias o Evangelho. Viva todos os dias o seu amor por mim. É isso que o Senhor está falando para nós, irmãos. Vivemos de verdade o cristianismo que nos alcançou. De verdade. Muitas vezes, nós falamos que nós amamos a Deus, amamos os perdidos, amamos os órfãos, amamos as viúvas. Mas de fato, irmão, será que nós estamos realmente amando eles? Ou nós só falamos que amamos? O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? Nós como corpo, nós como igreja, nós dizemos que Jesus, o Senhor, Ele é poderoso para salvar. Será que de fato nós acreditamos e anunciamos realmente essa salvação para as pessoas? Ou às vezes nós somos alguém que fica só na porta, impedindo as pessoas de entrar, com as nossas religiosidades, com as nossas chatices. E aqui eu não estou mandando fazer tudo de qualquer jeito, vocês me conhecem. Mas quem somos nós na fila do pão? O que nós estamos fazendo? Se nós acreditamos que Ele salva, nós estamos anunciando essa salvação lá fora. Se nós acreditamos que Ele cura, nós somos uma igreja que ora por cura pelas pessoas. Quem somos, irmãos? Por que nós somos resgatados? Pedro foi resgatado naquela praia, mas eu sinto que o Senhor está resgatando uma igreja essa manhã. Uma igreja essa manhã. Quem somos, irmãos? Quem somos? O que nós estamos fazendo? Isso são respostas que você precisa refletir no seu coração. Você precisa refletir no seu íntimo com o Senhor. Hoje é uma manhã de ceia, irmão. E uma manhã de ceia é esse culto de reflexão. É um culto que a gente tem que se auto-examinar e ver, eu estou vivendo uma palhaçada, eu estou brincando de ser crente, o que eu estou fazendo? É para isso que Paulo falou. Se examina, você está fazendo o quê? O que você está fazendo da sua vida? Avilar, o que você está fazendo da sua vida? Se eu estou tomando ceia, você está brincando? Você está sendo crente todos os dias ou porque você quer ser crente durante esse sacrilégio que existe da ceia? Que possamos refletir, irmãos. Refletir que tipo de vida nós estamos tendo, irmão. Junto com esse resgate de Pedro, entenda, junto com o seu resgate veio uma comissão de responsabilidade, de compromisso que você precisa ter, que eu precisamos ter. E Jesus disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Eu não sei o que ele disse para você. Às vezes ele diz para você: você tem que cantar, você tem que pregar, você tem que ser mais honesto, você tem que mudar o seu caráter, você tem que ser justo. Eu não sei, mas ele falou para cada um de nós. Algo Ele falou para cada um de nós. Que nós possamos responder esse resgate que nós tivemos, irmãos. Jesus está dizendo, eu amo que um pouco, você vai conhecer um poeta inglês, William Shakespeare, ele diz: aquele que não mostra o seu amor, na verdade ele não ama. Ele não ama. Aquele que não consegue mostrar, não consegue demonstrar o seu amor, ele não ama. Que nós possamos demonstrar, viver esse amor, irmão. Às vezes você pode falar para mim assim: ah, mas pastor, como é que eu vou demonstrar? Estou atrasado, irmão. Como é que eu vou demonstrar esse amor para Deus? Deus é Deus, como que eu demonstro o meu amor para Ele? Ele já é o Senhor. Como que eu vou demonstrar? Como que eu amo de verdade, irmão? João 14, 21, Jesus ele diz: aquele que de fato me ama, obedece os meus caminhos, segue os meus mandamentos. Esse que de fato me ama. Não é simplesmente o que frequenta uma comunidade local.
mas é o que segue os meus caminhos, os meus estatutos, a minha vontade, é aquele que tem tempo comigo. Às vezes, irmão, eu sei que não é o caso dessa igreja, mas às vezes, irmão, existem pessoas que querem viver com o Senhor, mas não tem tempo com Ele. Ninguém, a igreja que não lê Bíblia, irmão, igreja que é uma luta para ler Bíblia. Mas que bagunça é essa? Como você quer se relacionar com Ele se você não quer ter tempo com a palavra dEle, com a revelação dEle? Irmão, um desabafo. Se aqui fosse uma igreja, irmão, que você tivesse culto aí de quinta, de terça, de quarta, culto da revelação, e o homem revela até CPF, cor da cor, revela tudo, aí lota de gente. Mas aí quando você tem a sua revelação na sua casa, ninguém lê. A gente não lê, irmão. A gente não lê. Que não sejamos essa igreja, irmão. Que não sejamos esse povo, irmão. A única revelação, ou melhor, a maior revelação que você poderia receber está aqui, ó, em 66 livros, irmão. É essa revelação, irmão. E isso fica para um outro sermão, irmão. Porque qualquer coisa que falarem, que adivinharem, que falarem que não está aqui, o apóstolo Paulo já falou. Anátema. Não acreditem. Pode operar milagre. Se não está aqui, para de inventar. Para de mudar. Mas deixa eu voltar. Então a linguagem de amor, irmão. Linguagem de amor. Eu falo isso muito nos casamentos. Semana passada eu fiz acho que deve ter esse livro na biblioteca, lá em cima da igreja, do Gary Chapman. A linguagem do amor. Nós precisamos entender qual a linguagem do amor do Senhor, irmão. Qual que é a linguagem do amor, irmão? Existem 5 linguagens que o livro tem: atos de serviço, toque físico, dar presentes. Dar presentes. O que mais? Palavras de afirmação, tempo de qualidade. 5 linguagens do amor. Presta atenção, olha aqui para mim. Qual que é a linguagem de amor do Senhor? A linguagem de amor do Senhor é a santidade, irmão. É a obediência. O Senhor não quer somente que você fique, irmão, falando palavras de afirmações para Ele. Ele é Deus, irmão. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, aquele que era, é e há de vir. Tempo de qualidade, irmão, é bom para você. É bom para você ter com Ele. Mas o que Ele quer de você é santidade, é obediência. É isso que o Senhor quer de nós. Lucas 6,46, Jesus vai dizer: vocês me chamam de Senhor, 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 mas por que vocês não fazem o que eu mando? Por quê? E vocês me chamam de Senhor. É o que Jesus está falando. Pedro, você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Não fica somente nas palavras, não fica somente dizendo que vai me agradar, mas se envolva na obra. Se envolva e se envolver dá trabalho, irmão. Se envolver dá trabalho, se envolver dá desgaste. Às vezes a gente desiste do primeiro irmão atribulado que Deus coloca na nossa vida, sendo que a gente era alguém que dava maior trabalho. Teve um que segurou as pontas até a gente se endireitar. Mas a gente, a hora que tem que segurar as pontas de um atribulado, a gente não segura, a gente já desanima, a gente já joga. Que nós não sejamos, irmão, que nós não sejamos isso. Será que, irmãos, e essas são 2 perguntas antes da gente já ficar de pé, que eu quero que você faça para você mesmo. Será que realmente, de fato, nós amamos ao Senhor do jeito que nossa boca declara? Com a nossa vida, nós amamos ao Senhor do jeito que os nossos lábios declaram quando nós adoramos, quando nós cantamos louvores a Ele? A nossa vida tem sido uma vida de adoração. O Senhor busca não adoradores que cantam, mas aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Como tem sido a nossa vida, irmão? Será que nós temos compromisso com Deus como de fato nós falamos que temos? Será que nós temos? Responda isso no seu coração. Nós vamos adorar o Senhor. Eu creio que essa manhã, irmão, Deus está resgatando uma igreja. Deus resgatou Pedro naquela praia, e nessa manhã aqui no Jardim de Abril, Deus está resgatando homens e mulheres do Senhor. Homens e mulheres que estão sendo trazidos de novo a um novo ar, a uma nova vida, a assumir responsabilidades, a assumir compromissos, assim como Pedro entendeu o compromisso. Ele tanto entendeu, irmão, que se você ler em Atos 2, depois disso aqui que aconteceu, Pedro entendeu que ele não tinha mais que pescar peixe, 153 peixes para ele era pouco. Ele faz uma pregação e ali mais de 2, 3 mil almas se convertem ao Senhor. Ele entendeu o que ele tinha que fazer. Que você entenda também.
Que não seja somente um culto de arrepio, um culto de exortação, sabe? Um culto de não, Deus falou comigo, aleluia. Fala a Deus. Viva isso na segunda-feira. Viva isso, saia daqui já hoje decidido a viver esse evangelho, decidindo essa verdade, decidindo esse resgate. Que você honre, irmão, o sacrifício de Jesus na cruz. Que nós sejamos uma igreja que honra aquilo que Jesus fez por nós. Que sejamos homens e mulheres de honra. Que honra, que você possa honrar o que a sua esposa faz a você, o que o seu marido faz, o que os seus líderes aqui da igreja fazem, que você possa honrar aquilo que Jesus fez na sua vida, que a sua vida vai ser diferente, em nome de Jesus, amém? Somos responsáveis por essa chama, que essa chama não venha apagar. Fique de pé.